mais de 10 anos no mercado, Lander 250 e XRE 300 foram reformuladas. E é normal que a gente traga para mais um comparativo, mas surge no mercado uma outra opção. Royal Enfield Himalayan finalmente começa a ser vendida no Brasil também. E o interessante é que numa faixa de preço muito próxima, você tem uma opção diferente. Toque retrô. E até de performance, ela é bem concorrente, porque ela tem praticamente a mesma potência que a XRE. Só que vamos começar o comparativo com essas japonesas e depois apresentar mais esse lançamento. Os preços de 16.990 da Lander e 18.200 da XRE estão separados por R$ 1.200, mas os pacotes das duas têm muitas diferenças. A XRE vem com ABS nas duas rodas, enquanto na Lander, só na dianteira. Vem com aros de alumínio e o braço oscilante da suspensão também. Bagageiro. E além do farol e lanterna de LED, as luzes de direção, que na Lander continuam as mesmas com lâmpadas incandescentes. Na parte de chassi, a Honda também leva vantagem. As suspensões têm mais curso, são 245 mm na frente e 225 atrás. Na Lander, são 220 na dianteira e 204 mm na traseira. Nos freios, além da questão do ABS, a XRE tem um disco maior de 256 mm contra 245 da Yamaha. Os painéis são equivalentes nos dados que mostram. As capacidades dos tanques, parecidas, de pouco mais de 13 litros nas duas, uma diferença mínima de 200 ml a mais na XRE. E as duas têm bancos de 2 níveis, com elevação central para a garupa não escorregar para frente. Os motores são de um cilindro refrigerado a ar, com câmbio de 5 marchas. Na Lander, 249 cm3 com 2 válvulas. Na XRE são 291 cm3 com 4 válvulas. Mas tudo isso são números. Na prática, como as bases mecânicas são as mesmas, as sensações em uso são muito parecidas com aquelas que a gente já teve no comparativo anterior de anos atrás. Talvez a questão do farol de LED, com certeza, à noite faz uma grande diferença. A Lander tem um ABS agora na frente que não tinha. Esse banco anatômico faz muita diferença. Mas no restante, o conjunto é aquele conjunto das duas que a gente já conhece e talvez com algumas oportunidades até de melhoria que a gente também já conhecia de antes, né? Sim, elas estão mais bonitas, estão mais chamativas, mas são praticamente as mesmas motos. Você não sente nenhuma diferença de potência, de torque. É a mesma Lander que você tinha em relação a desempenho, a mesma XRE. Acho que até isso poderia, num próximo passo, reformular e trazer um pouquinho mais de potência, porque a gente está falando, a diferença de preço é pequena, um pouquinho mais de R$1.000, só que a XRE entrega. Estamos falando em quase 21 cavalos para 25 cavalos. Pô, faz diferença numa pegada de torque, faz diferença no desempenho. Então a XRE é um pouco mais completa, até na parte que você falou do ABS na roda dianteira. Às vezes numa situação de pânico, com baixa aderência, eu posso escapar com a roda traseira e também me colocar em risco. Então são motos excelentes, essa mecânica é super confiável, mas são as mesmas motos. Mas sabe que além da questão do motor, o pessoal se fixa às vezes nessa questão 250, 300, 25 cavalos, 21 cavalos, enfim, mas para mim, se não tiver realmente na estrada, numa arrancada muito forte que você está extraindo tudo que aquele motor tem, eu sinto muito uma diferença de chassi, refinamento de funcionamento de suspensões e freios entre as duas. Favorável à XRE. A XRE, você sente aquela pegada de freio já mais forte, você tem o ABS nas duas rodas, você para com um direcionamento muito bom, você tem um conforto, acho que a versatilidade dela, conforto entre estrada e urbano, também mais completo. E quem quer uma trail de baixa cilindrada, fugindo das opções mais comuns,
sem ter que subir para um patamar de preço de R$25 mil de BMW G310 GS e Kawasaki Versys X, agora tem a alternativa da Royal Enfield Himalayan. É uma 400 de um cilindro, exatamente 411 centímetros cúbicos, com 2 válvulas e refrigeração a ar. A proposta é entregar mais força e torque em rotações menores, o que vai muito bem no uso fora de estrada. O torque máximo de 3,2 kgfm já é atingido a 4.250 RPM e a potência de 24,5 cavalos a 6.500, bem antes de Lander e XRE. Também os Aro 21, o disco de freio é de 300 mm com mangueira revestida de aço e o ABS nas 2 rodas. As suspensões têm cursos um pouco menores, de 200 mm na frente e 180 atrás. O tanque é para 15 litros e o peso maior, pelo menos 40 quilos a mais do que em Lander e XRE. E agora uma opção que para mim mudou bastante o conceito dentro da marca é a Himalayan, porque o acabamento dela, conforto, baixa vibração, até falando no comparativo, é o motor que menos vibrou. Lógico, ela sente o peso a mais, né, na estrada. Sim, agora esse motor, a gente pode pensar que pela cilindrada próxima é o mesmo motor 500 da linha de clássicas, é um motor completamente novo. Quem já teve a oportunidade de andar nas clássicas, já fez um test ride, vai perceber que esse motor vibra muito menos, se comporta de uma maneira muito diferente. Ainda é um motor de potência e torque que vem em baixa rotação mais alta, não é um motor gerador, até porque é um motor de 2 válvulas, né? Mas ele tem aquele caráter, aquela personalidade de uma trail dos anos 70, 80, no som, Sim. no comportamento. Ela te traz isso, talvez como uma retrô, às vezes te traz uma Bonneville, por exemplo, né? Uma Harley. Sim, eu acho que ela deu um passo adiante, que hoje é uma opção totalmente utilizável. Você quer uma moto diferente, essa parte de qualidade, o banco é muito mais confortável, você tem um painel muito mais completo. Lógico que não se compara em relação à performance, você tem nas japonesas mais explosivas, mais ágeis, tudo, mas essa daqui, para quem quer uma opção de verdade, retrô, um estilo diferente, hoje está atendendo muito mais do que os primeiros modelos. É uma moto mais pesada, tem muito mais aço aqui, nesses acessórios que já vem com ela, isso não tem dúvida nenhuma. E ela sente, né? Mas eu acho que é aquela coisa do cada uma na sua proposta, talvez, Totalmente. né? Se for olhar friamente como máquina, e até para outras retrô que estão no mercado, se for comparar com uma Naked, nunca vai ser como máquina, nunca vai extrair os mesmos números, mostrar a mesma performance, mas eu acho que é outra proposta, né? É, mas me agradou, te falo porque as primeiras Royal, aquela vontade de ter uma moto antiga, você matava porque você tem uma moto atual de uma confiança maior, só que não chegava perto de uma utilização de uma motocicleta normal. Essa daqui, a Himalayan, já deu um passo muito adiante. Para mim já é uma motocicleta que eu usaria no dia a dia, principalmente por esse conforto e por a qualidade que aumentou bastante. É isso, né? Vamos continuar rodando? Vamos voltar? Vamos colocar na terra agora. Voltando da aventura, não podia faltar um off-road. Off-road até um pouco mais puxado para ver até onde elas vão em questão de suspensão em curso e maniabilidade, e surpreenderam demais. Quem ainda gosta desse lado trail, tá aqui 3 exemplos que você pode fazer uma boa aventura, né, mano? Todas com roda 21, né? E talvez aqui, embora seja um uso bem específico, né, o freio da Lander, o não ter o ABS atrás, dá uma ajudadinha nesse caso. É, a gente tava até discutindo que a Lander continua com o freio um pouquinho borrachudo dianteiro e não tem um ABS na roda traseira, que isso para um uso urbano, um uso rodoviário, pode ser um pouquinho ruim, mas no off-road melhora muito. O freio borrachudo não faz com que a gente trave tão fácil a dianteira. Você não ter ABS na roda traseira muda tudo. Numa trilha fechada eu consigo direcionar travando a roda traseira. E a agilidade, ela é muito boa de off-road. XRE também muito boa. Esse torcão dela favorece você sair, você pegar uma subida e acelerar no meio da subida, ela recuperar. E uma grande surpresa, estamos falando da Royal ser mais pesada, mas no off-road ela me deu uma direção muito boa. A suspensão eu achava que seria muito mole, porque com garupa no uso urbano, achei ela confortável, mole, falei, no off-road ela vai sofrer. E nada, eu dei um pulo, bati seco para ver se chegava no final de curso,
não chegou e ela não é tão pesada, ela consegue direcionar muito bem. Mesmo com um pouquinho menos de curso, né? Mesmo, mas a calibração ela tá macia, daqui a pouco ela segura. Ela em vez de chegar o início que é macio, chegar até o final de curso, não, depois ela endurece e não deixa bater final de curso. Mas nesse quesito, quem está de XRE tem ainda uma vantagem, tem uma diferença ali de uns 20 milímetros, que é muita coisa, né? E não é só isso, é aquilo que você tinha falado de conjunto. Você entra na trilha, vai pegando buraco, vai direcionando, ela obedece muito bem. A coordenação de pedaleira que a gente tem no meio da trilha é muito boa. E o torque, isso aí o motor fala, você fazer uma curvinha e já pegar uma subida, ela é mais explosiva. Mas a Lander, cara, inspira as YZ aqui e não faz feio não. E tem uma coisinha que acho que a gente ainda não tinha comentado. Mesmo com esse banco anatômico aqui da Lander, a XRE já tinha o banco de 2 níveis, né? Mas o banco dianteiro da XRE tem um pouquinho mais de extensão, né? Tem um pouquinho mais de comprimento. Aqui você vai encaixadinho, bem, muito bem. Aquele banco que você está andando, você não lembra do banco, porque está no formato certinho, ele não está incomodando em nenhum cantinho. Mas ali você tem um pouquinho mais de possibilidade de movimentação, né? E falando dessa uma anatomia, isso não faz tanta diferença. Em relação à Lander passada, ela está no meio termo da Teneré e da Lander, porque o banco inteiriço é muito bom para off-road, para eu ir para frente e para trás muito rápido, para uma coordenação esportiva. Mas fazer 300 km, o banco reto, você começa a sentir em alguns lugares da perna, da bunda, que cansa mais. Essa anatomia, trouxe muito mais conforto, e o tanque, ele está mais largo, você tem mais sustentação também para uma estrada, até de proteção aerodinâmica. É isso aí. Vamos voltar para a cidade? Valeu, pessoal! Mais uma aventura!